telespectador enviou: antes de morrer, minha mãe deixou minha irmã construir na laje da casa dela. Só que agora minha mãe faleceu, minha irmã diz que é tudo dela e não deixa outro irmão construir em cima. Ela pode fazer isso? Olha, o caso que a telespectadora nos trouxe é comum em várias famílias e pode caracterizar o chamado direito de laje, que é um assunto bem recente discutido aqui na Justiça. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o professor Cristiano Chaves, que é referência no Brasil. Professor, esse caso que a gente trouxe, trata-se de direito de laje? Pois é, a resposta específica dependeria de algumas circunstâncias a serem esclarecidas. Pode se caracterizar sim, se houve efetivamente uma autorização para a construção e uma autorização também para a exploração daquele espaço, pagando o imposto respectivo, tendo acessos autônomos e independentes, nesse caso poderia. A irmã pode impedir a construção em cima do imóvel que ela fez na laje da mãe? A irmã que tem a laje poderia impedir a construção se de fato ela tiver uma laje. Mas se aquilo não é uma laje, aí ela não pode impedir, porque as duas são proprietárias, as duas são herdeiras e titulares do imóvel. Então, se as duas teriam que deliberar em conjunto, supondo que toda a estrutura imobiliária não caracterize laje. Se caracteriza laje, aí efetivamente quem está na laje pode impedir uma sobrelaje, uma laje de segundo grau. E o que é então o direito de laje? O direito de laje é a possibilidade de alguém que construiu verticalmente de forma superior ou inferior, de ter a sua escritura pública, de ter a regularização do seu direito fundiário, do seu direito de titularidade. E nesse caso, essa pessoa exercerá os mesmos poderes de uma propriedade. No Brasil, os puxadinhos são muito comuns e a maioria foi erguida sem nenhuma fiscalização dos órgãos públicos. O primeiro passo para ter a propriedade da laje é regularizar a construção física. O risco de uma construção irregular é enorme para quem realiza a construção, para quem vai morar sobre ela, para os vizinhos, para o poder público. É um risco enormíssimo e essas pessoas podem responder até criminalmente. Então é muito importante quem construiu procurar o poder público, os órgãos competentes para a regularização da laje. Depois da autorização do poder público, a pessoa deve regularizar os documentos do imóvel na laje. Essas pessoas que já construíram, que já estão na laje, que exercem a titularidade, muitas vezes recolhem o IPTU à prefeitura, essas pessoas devem procurar a defensoria ou um advogado, os quadros da OAB, para que se possa ajuizar uma ação de uso capião da laje, provando os requisitos e assim obter a escritura pública. Ou, se quem cedeu a laje ainda estiver vivo, fazer uma regularização contratual. Nesse caso de uma regularização contratual, ela pode ser diretamente registrada em cartório, não precisaria de uma ação. O Brasil é um dos países pioneiros do mundo em legislação de laje. Nós estamos ao lado da França, da Espanha e Portugal, e temos uma legislação extremamente avançada de inclusão social e de exercício de cidadania através da escritura da laje. O direito de laje pode gerar grandes benefícios. Na medida em que essa pessoa terá uma escritura pública reconhecida em cartório e essa escritura pública terá o mesmo valor de uma escritura de propriedade, autorizando essa pessoa a contrair empréstimos bancários, num caso, por exemplo, de uma doença na família, da necessidade de fazer gastos, e essa escritura terá um valor jurídico de uma propriedade. Então a pessoa pode dar em garantia, pode tomar empréstimos, pode vender, circular riquezas, enfim, é patrimônio. E como todo patrimônio, precisa ser regularizado.